Encontraram o corpo na estrada de terra, um caminho esquecido entre plantações de milho e eucalipto, onde o sol da manhã lutava contra a névoa densa, criando um véu de mistério que parecia sussurrar segredos antigos para quem ousasse escutar. A vítima piscava devagar, cada piscada uma luta contra a escuridão que se aproximava, ecoando a teimosia da vida no meio do caos absoluto, como se o corpo se recusasse a render-se ao inevitável sem uma última resistência silenciosa. Era uma manhã fria em Willow Creek, uma cidadezinha no interior de São Paulo, com suas 1000 almas onde o ritmo da vida seguia o sol nascente poente, e os segredos se entrelaçavam como raízes antigas de árvores centenárias, sustentando uma tranquilidade aparente que mascarava abismos profundos e insondáveis. O orvalho reluzia nas folhas como diamantes frios e efêmeros, e o arômedo carregava o cheiro de terra chuvada misturado a um aroma metálico de sangue fresco, um presságio que pairava no ar como uma maldição não pronunciada, fazendo com que até os pássaros parecessem hesitar em seus cantos matinais. O fazendeiro João, um homem robusto com pele curtida pelo sol inclemente e mãos calejadas por décadas de trabalho árduo na roça, passava de moto pela estrada estreita, o motor ronronando suavemente no silêncio opressivo que antecede o despertar pleno do dia. Ele freou bruscamente, os pneus derrapando na lama ainda fresca da noite anterior, o coração acelerado por uma intuição primal que ele não conseguia explicar, como se o instinto de sobrevivência o alertasse para algo terrível à frente. Desligou o motor com um gesto trêmulo, desceu da moto com pernas que pareciam feitas de chumbo, e se aproximou devagar, cada passo um esforço contra o temor de confrontar o que sua mente já antevia como um pesadelo inescapável. O corpo de uma mulher jazia semi-oculto na grama alta e desgrenhada, o vestido florido rasgado em tiras irregulares e manchado de vermelho vivo, padrões de violência abrupta que contavam uma história de pavor e desespero sem palavras. Ela era Maria, 35 anos, com cabelos castanhos emaranhados como se o vento da agonia os tivesse despenteado, e olhos castanhos que piscavam agonizantes, implorando por socorro em um olhar que penetrava a alma de quem o via. Meu Deus, murmurou João para si mesmo, ajoelhando-se na terra úmida, as mãos pairando no ar sem ousar tocar o que parecia tão frágil e profanado, suor frio escorrendo pela testa apesar do ar gelado. Com dedos sujos de terra e agora trêmulos de emoção, pegou o celular do bolso e chamou a polícia, a voz embargada pelo choque. Vem rápido, tem uma mulher ferida na estrada velha. É grave, muito grave. Ela ainda está viva, mas mal enquanto esperava. João ficou ali, vigilante, sentindo o peso da responsabilidade como uma âncora, refletindo sobre como a vida em uma cidade pequena podia virar de cabeça para baixo em um instante, transformando o comum em catástrofe. O delegado Marcos chegou em 10 minutos, o carro patrulha rangendo nas pedras irregulares da estrada, os faróis cortando a penumbra remanescente como lâminas de luz em uma tela escura. Ele era um homem de meia idade, com barba por fazer que escondia as rugas profundas de preocupação constante, e olhos cansados de anos resolvendo brigas locais, disputas de terra e os pequenos dramas que teciam o tecido social de Willow Creek. Nascido e criado na cidadezinha, Marcos conhecia todos os moradores como se fossem parte de uma grande família disfuncional, cheia de amores e ódios entrelaçados, onde ninguém era completamente estranho, mas todos carregavam camadas de mistérios não revelados. Parou o carro com um solavanco, desceu ajustando o chapéu surrado que usava como escudo contra o mundo, o ar frio mordendo a pele exposta e o cheiro de sangue causando uma náusea imediata que ele engoliu com esforço. Aproximou-se de forma medida, o rádio no cinto crepitando com estática, um lembrete constante de sua conexão frágil com o mundo exterior. Abaixou-se perto de Maria, os joelhos estalando em protesto pela idade, examinando o corte profundo no abdômen, irregular como se feito por uma lâmina desesperada e sem precisão, o sangue ainda pulsando fracamente. Ela respirava de forma fraca, o peito em espasmos irregulares que ecoavam a luta interna. Quem fez isso com você? Murmurou Marcos, a voz urgente mas controlada, como um pai tentando acalmar uma criança ferida. Em sua mente, flashes de outros casos passados surgiam, a briga de faca entre primos por uma herança, o sumiço de um menino nas plantações que terminou em tragédia acidental, lições que o faziam questionar se a paz rural era ilusória. Maria tentou falar,
os lábios pálidos se movendo em um esforço hercúleo, sangue escorrendo da boca como um rio escarlate que manchava sua determinação. Sussurrou com voz rouca e entrecortada: "O vizinho, ele sabe." Alfredo, as palavras escapando como fragmentos de um sonho ruim, interrompidas por tosses que sacudiam seu corpo frágil. Então, veio o silêncio definitivo, os olhos fixos no céu cinzento e indiferente, fechando-se para sempre em uma rendição que Marcos sentiu como uma punhalada pessoal. Ele sentiu uma onda de raiva e impotência, ecos de casos passados que o assombravam nas noites insones, quando se perguntava se poderia ter feito mais, se os sinais estavam ali o tempo todo, escondidos na rotina diária. Chamou a ambulância pelo rádio, a voz resignada e pesada, sabendo no fundo do coração que era tarde demais para salvá-la. As sirenes ecoaram pela névoa como um lamento coletivo, os paramédicos chegaram correndo, trabalhando com eficiência desesperada, mas Maria morreu no caminho para o hospital, o corpo balançando na maca pelas estradas ruins e sinuosas, um trajeto que simbolizava as curvas imprevisíveis da vida em Willow Creek. Enquanto isso, Willow Creek acordava alheia ao horror que se desenrolava na periferia, os cafés abrindo com o aroma reconfortante de pão fresco e café coado nas ruas de paralelepípedos desgastados pelo tempo. Na padaria de Dona Rosa, uma senhora de mãos ágeis e língua afiada, os cochichos já começavam a se espalhar como fumaça. Encontraram Maria machucada na estrada. Deve ser homicídio na nossa cidade pacata. O burburinho crescia a cada cliente que entrava, memórias antigas revivendo como fantasmas. 10 anos antes, seu Zé, o ferreiro local, sumira por causa de uma dívida com um agiota de cidade maior, o corpo nunca achado, transformando-se em lenda sussurrada nas noites de luar, com histórias de assombrações nas oficinas abandonadas. Outros ecos vinham à tona, a briga familiar que terminou em tiros ecoando pela praça, o desaparecimento de uma jovem com um forasteiro que vendia bugigangas, deixando para trás apenas um diário de promessas não cumpridas. Dona Rosa, limpando o balcão com um pano úmido, refletia sobre como Willow Creek, apesar de sua fachada idílica, era um caldeirão de tensões não resolvidas, onde o isolamento geográfico amplificava os dramas pessoais até o ponto de ruptura. "A gente acha que conhece todo mundo", disse ela a uma cliente fiel, "mas o que se passa por trás das portas fechadas?" Marcos organizou a cena do crime com a eficiência nascida da experiência, esticando a fita amarela que delimitava o perímetro como uma barreira contra o caos, chamando o fotógrafo Lucas, um rapaz magro de olhos atentos, cujos flashes capturavam detalhes impiedosos, o ângulo estranho do corpo contra a grama, as manchas de sangue que se espalhavam como flores sombrias, pegadas na lama, uma série irregular que levava para a mata densa, e uma marca nítida de bota tamanho 42, como uma assinatura involuntária do culpado. Anotou tudo em seu caderno amarelado e gasto, o vento soprando o cheiro de eucalipto que evocava memórias de sua infância perdida, correndo pelas mesmas estradas com amigos que agora eram homens marcados pelo tempo. Sentou-se em uma pedra próxima, acendendo um cigarro com mãos que ainda tremiam levemente, pensando em Maria na feira semanal, sorrindo com sua cesta de frutas frescas, uma presença luminosa que iluminava os dias cinzentos da comunidade, agora extinta como uma vela apagada pelo vento. Como alguém podia fazer aquilo a ela, que era o coração bondoso de tantas conversas e ajudas? Marcos fumou devagar, deixando que a fumaça levasse parte de sua frustração, refletindo sobre a fragilidade da confiança em lugares pequenos, onde vizinhos se tornam extensões da família, mas também potenciais ameaças. Maria morava na rua principal, em uma casa simples de tijolos aparentes com um quintal onde galinhas ciscavam felizes, um oásis de normalidade em meio ao drama. Seu marido, Pedro, trabalhava na usina de açúcar próxima, dirigindo um caminhão carregado de cana, voltando para casa exausto e suado ao entardecer, os músculos doloridos de horas ao volante. A filha deles, Ana, de 7 anos, frequentava a escola municipal com uniformes impecáveis, sonhando em ser professora para ensinar todo mundo a ler histórias felizes, como contava com olhos brilhantes. Os vizinhos viram Pedro saindo cedo naquela manhã fatídica, cumprimentando com acenos rotineiros, nada fora do comum em sua partida apressada. Mas Alfredo? O nome pairava como uma sombra.
Marcos dirigiu até a casa de Maria, o motor do carro patrulha gemendo nas subidas íngremes, e encontrou a porta entreaberta, revelando um caos que contrastava com a ordem aparente do exterior. Sangue no chão da cozinha, pingos irregulares que traçavam um caminho da pia à porta dos fundos, como um mapa de fuga desesperada, e facas na pia suja, uma faltando, a maior e mais serrilhada, perfeita para o corte que vira no corpo. Marcos sentiu um calafrio percorrer a espinha, a casa ecoando seus passos como se as paredes guardassem ecos da violência. Os quadros nas paredes estavam tortos, como se o pânico estivesse deslocado, uma foto familiar em um piquenique à beira do rio, Maria rindo com Ana nos braços, Pedro ao lado com um ar protetor e orgulhoso, outra de Maria jovem em uma festa de São João, dançando com saias rodadas sob fogueiras crepitantes, o rosto radiante de juventude despreocupada. Tocou a poeira acumulada em uma prateleira, imaginando a vida pulsando ali horas antes, o cheiro de café fresco, risadas matinais, planos para o dia. Pedro chegou ofegante momentos depois, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados de confusão. Onde está Maria? O que aconteceu? Marcos explicou com delicadeza, guiando-o até uma cadeira na sala, onde Pedro desabou em soluços profundos. Ela era tudo para mim, tudo para nós. Contou a rotina do dia, um café rápido juntos, um beijo apressado na porta antes de sair para o trabalho. Brigas? Poucas e passageiras, geralmente sobre o dinheiro apertado no fim do mês, mas nada que justificasse violência. E Alfredo? Perguntou Marcos, inclinando-se para a frente com intensidade. Pedro hesitou, passando a mão pelo rosto suado. O velho viúvo da casa ao lado, quieto como um fantasma. Olhava para ela de um jeito errado, como se a estivesse despindo com os olhos. Me dava arrepios toda vez que eu via. Eu avisei ela, mas... Marcos bateu na porta de Alfredo logo em seguida, o som ecoando no ar parado sem resposta imediata. Uma janela entreaberta exalava um cheiro de mofo e negligência, como se a casa respirasse solidão. Forçou a entrada com cuidado, o interior sombrio e opressivo, a cama desarrumada com lençóis amassados, o armário vazio exceto por roupas velhas e poeirentas. Pegadas frescas no quintal levavam à mata densa que circundava as casas, um labirinto verde que engolia segredos. Chamou reforços pelo rádio, policiais vizinhos de cidades próximas, cães farejadores com narizes úmidos e alertas. Encontraram uma mancha de sangue seco na cerca de arame, um indício que acelerou os corações. A mata era densa e úmida, o sol mal penetrando através das copas entrelaçadas, folhas esguichando água sob os pés, insetos zumbindo como um coro de advertências. A busca era tensa, os cães latindo com urgência, galhos arranhando braços e rostos. Marcos liderava o grupo, o revólver no coldre um peso reconfortante, refletindo sobre a solidão rural que isolava não só os corpos, mas as almas. Como Alfredo, viúvo há anos, podia ter se tornado uma bomba relógio. Encontraram uma bota tamanho 42 manchada de sangue seco perto de uma raiz exposta, e logo depois, Alfredo agachado atrás de um tronco caído, os olhos selvagens injetados, resistindo com unhas e dentes. Saiam daqui, me deixem em paz. Foi imobilizado com esforço, as algemas tilintando como um veredicto final, o rosto contorcido em uma mistura de medo e fúria. Os interrogatórios aconteceram na delegacia apertada e abafada, o ventilador de teto rangendo inutilmente contra o calor do meio-dia. Depoimentos fluíam como um rio de revelações. Dona Rosa, da padaria, recordou, Maria era um anjo, ajudava Alfredo com comida e remédios. Ele ficou isolado desde a morte da esposa de câncer. Anos atrás, ela era a cola que o mantinha humano. Pedro, ainda abalado, confessou mais detalhes. Eu o vi olhando para ela nas noites que eu saía para o turno extra na usina. Tinha ciúme nos olhos, um brilho possessivo que me deixava acordado, imaginando o pior. As noites de insônia para Pedro eram comuns, Maria minimizando os temores dele. É só um homem solitário. Pedro, não vê maldade onde não tem. Mas agora, retrospectivamente, Pedro se culpava por não ter agido, por ter deixado o medo se dissipar na rotina. Em um flashback vívido,
Maria estava na cozinha cozinhando um panelão de feijão, o aroma reconfortante enchendo a casa, quando ouviu passos hesitantes na varanda. Abriu a porta com um sorriso educado, e lá estava Alfredo, pedindo um pouco de sal com voz trêmula. A conversa foi forçada, palavras trocadas sobre o tempo e as colheitas, mas então ele disse, com olhos fixos, "Você é bonita demais para esse lugar, Maria. Merece mais." Ela riu nervosa, desconfortável, e fechou a porta com firmeza, o coração acelerado. Ele voltou naquela noite, batendo com insistência, forçando a entrada com uma fúria contida, a faca da cozinha brilhando na luz fraca. A facada foi rápida e brutal no abdômen, um ato de rejeição transformado em violência. Maria gritou, o som ecoando pela rua vazia, correu cambaleando para a porta da frente e desabou na estrada, onde piscava devagar, esperando por um milagre que não veio. Alfredo confessou tudo na sala de interrogatório, a voz baixa e entrecortada. Ela me rejeitou, delegado. A solidão come por dentro aqui em Willow Creek, vira raiva que não se controla. Eu só queria um pouco de calor, mas ela me olhou como se eu fosse nada. Marcos ouviu em silêncio, o peso de casos semelhantes pressionando seus ombros, o agiota que sumira com seu Zé, deixando a família em ruínas e a cidade em sussurros, a briga de faca em uma festa de família que terminou em prisão perpétua, a viúva que envenenou o genro por herança, sorrindo no enterro, o fazendeiro que batia na esposa nas noites de bebedeira, até que ela desapareceu para sempre, a jovem que se enforcou no celeiro por um amor não correspondido, o corpo balançando como um sino fúnebre. Cada história era um fio na tapeçaria sombria de Willow Creek, revelando como o isolamento amplificava as fraquezas humanas, ciúme, ganância, desespero, transformando vizinhos em vilões. A cidade enterrou Maria sob uma chuva fina e persistente, o cemitério antigo com lápides musgosas inclinadas pelo tempo, como sentinelas cansadas. Pedro abraçava Ana, que chorava confusa. Por que a mamãe não acorda mais, papai? A comunidade compareceu em peso, mas o desconforto era palpável. Portas que antes ficavam entreabertas agora eram trancadas com chaves duplas, silêncios pesados substituíam as conversas animadas, acenos distantes tomavam o lugar dos abraços calorosos. Marcos, sozinho em seu escritório à noite, bebia cachaça em goles lentos no bar vazio, murmurando para si mesmo, eu podia ter visto os sinais, investigado mais cedo. Cidades pequenas como Willow Creek escondem monstros em seus recantos, a solidão que vira ódio, o ciúme que afia lâminas comuns, a confiança que se torna armadilha fatal. Empático, o narrador sente o peso dessa história como uma névoa que se infiltra na alma, um desconforto que persiste como o orvalho da manhã. Quantas Marias existem em vilarejos esquecidos pelo mundo, onde a bondade ingênua vira armadilha para predadores silenciosos? Pense nos exemplos que ecoam essa tragédia. O velho recluso que coleciona fotos roubadas de janelas vizinhas, observando vidas alheias como um voyeur invisível. A mulher que ri nervosamente de olhares indesejados, minimizando o medo para manter a paz. O trabalhador exausto que ignora sua intuição primal, priorizando o sustento sobre o instinto de proteção. A vida em comunidades rurais é tecida de fios frágeis e interconectados, uma porta entreaberta convidando o perigo, um olhar demorado plantando sementes de obsessão, uma faca comum na cozinha se tornando instrumento de morte. Essa trama revela as falhas profundas da condição humana, o delegado carregado de culpas passadas, revivendo erros em cada investigação, o marido que ignora presságios por cansaço, deixando brechas para o mal, a vítima que confia demais na vizinhança, acreditando na ilusão de segurança coletiva. A comunidade, em sua essência, protege ou vulnerabiliza? Em Willow Creek, a resposta se esconde nas sombras das plantações e nas profundezas da mata, onde segredos fermentam como vinho azedo. Mas há mais, reflita sobre como o isolamento digital agrava isso hoje, com celulares que conectam o mundo mas não as almas solitárias, ou como tradições como as festas juninas, cheias de fogueiras e danças, mascaram tensões que explodem em violência privada. Exemplos abundam. Na cidade vizinha, um fazendeiro enciumado incendiou o celeiro do rival, matando inadvertidamente uma família. Em outro vilarejo,
Uma idosa foi espancada por um sobrinho endividado, o corpo escondido em um poço seco. Essas histórias não são isoladas, elas tecem uma rede de alertas para quem vive em ritmos lentos, onde o tempo dá espaço para o rancor crescer. Siga para mais narrativas que arrepiam a espinha e questionam o vizinho ao lado, convidando a uma vigilância gentil mais firme. Deixe um like se sentiu o frio da névoa se instalando, comente o que tocou fundo em você, talvez o ciúme corrosivo, a piscada final de Maria, ou a culpa coletiva que paira como chuva.